Cara, quantas vezes já chegaram pra ti e falaram: pra que tu venda no digital, pra que tu construa um bom funil de vendas, tu precisa entender as dores do teu cliente. Mas alguém já te disse como mapear essa dor? E é isso que eu vou trazer hoje no vídeo. Então, fica ligado. Vamos lá, galera. É o seguinte, antes de tudo, já se inscreve no canal. Tô começando esse projeto novo de trazer vídeos aqui pra vocês, falando sobre funil de venda, falando um pouquinho da minha vida, como eu organizo tudo, falando sobre produtividade. A gente vai trazer vários assuntos aí. Então, não deixe de se inscrever no canal, deixa a curtida, comenta aí o que vocês querem ver aqui. Gente, hoje eu vou trazer um conteúdo, é uma das minhas palestras principais. Eu chamo de As 4 Faces da Dor. É um conteúdo que eu me inspirei no livro Story Brand, do Donald Miller. Inclusive, eu tô até com ele aqui pra mostrar pra vocês. É um dos livros que mudaram a minha visão sobre marketing digital de forma geral. É um livro fantástico, eu vejo pouca gente falando dele, mas todos os grandes que eu estudei no meu início tinham esse livro de cabeceira. É um livro fantástico. Hoje a gente vê um movimento no digital muito mais pro lado de branding, de narrativas. A gente começa a entender que no Brasil tá começando a refinar muito o marketing digital. Cada vez mais vocês vão ver o mercado se sofisticando. A gente trabalhando mais branding, posicionamento de marca e tudo isso. Para que funcione qualquer funil de venda, você precisa ter um branding bem executado junto, tá? Você precisa ter um posicionamento de marca, você precisa ter um posicionamento digital muito bem executado, né? Baseado em crenças, baseado em funil de doutrinação, você doutrinar a sua audiência para aquilo que você prega, então é muito importante isso. E esse é um dos principais conceitos, as 4 faces da dor, que eu adaptei do livro, que me ajudam a fazer o primeiro planejamento quando a gente vai criar produtos, quando a gente vai criar um funil de conteúdo, narrativas. Isso ajuda demais, ajuda muito, principalmente na hora de você fazer a copy, na hora de você fazer os anúncios. Então, muita atenção, porque isso aqui é incrível, beleza? Então vamos lá. No livro Story Brand, ele divide de uma forma um pouco diferente. Eu trouxe algumas adaptações aqui, mas eu recomendo fortemente que você leia o livro porque é um conceito incrível, tá? E esse livro também é baseado num livro chamado Story, Robert McKee, que é a base para vários roteiros da Pixar, inclusive. Esse livro traz 4 conceitos, né? Ele traz o conceito do desejo, o problema externo, o problema interno e problema filosófico. É um pouco diferente do que eu vou trazer aqui, mas em essência, é o que está ali no livro. Eu só trouxe adaptações para que a gente entenda de fato como mapear isso. Isso é muito importante, gente. Primeira coisa que a gente faz, a gente ancora um desejo. Todo e qualquer produto, ele está ancorado em um desejo. A gente entende que as pessoas, elas buscam sobrevivência, elas buscam segurança, elas buscam relacionamento e aquele senso de propósito, né? Que aí vem as necessidades fisiológicas, saúde, etc. Depois eu vou fazer um vídeo detalhado sobre isso, que isso é muito legal. Então pensa o seguinte, primeira coisa, ancora um desejo. Qual é o desejo daquela audiência, do teu cliente perfeito? Mapeia o teu pique, né? O teu perfil ideal de cliente para que você entenda qual é esse desejo principal. Para que aí depois você destrinche os problemas. Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho um cliente que ele vende, vou me posicionar aqui como um estrategista, como um coprodutor. Imagino que o teu cliente, ele vende aquela ideia de organização da casa, aquela ideia de personal organizer, e tu tá montando uma narrativa para ele. Dentro do produto dele, ele satisfaz vários desejos. Então, por exemplo, casa arrumada é a grande solução. Você manter a casa arrumada. Mas por que você quer manter a casa arrumada? A pessoa deseja manter a casa arrumada para que ela tenha mais paz, que ela se sinta bem dentro de casa e etc. Então, o desejo principal dela é manter a casa arrumada. A gente já entra aí dentro do problema óbvio, que é o problema externo. O principal motivo pelo qual ela não consegue realizar esse desejo, trazendo uma dor, porque, cara, quando tu não realiza o desejo, tu sente dor. Ou também tem aquele desejo que ele é tão ardente dentro de ti que chega a doer. Tem tanta vontade de fazer aquilo acontecer que aquilo dói dentro de você, que a gente chama de desejo ardente, né? Desejo latente, desejo visceral. São essas duas ideias. Tanto a dor do desejo interno, latente, quanto a dor da não realização desse desejo. Então, voltando pro exemplo. O desejo da pessoa é manter a casa organizada, para que ela tenha mais paz mental. O primeiro problema, que é o problema externo, eu falo que é o problema óbvio, que é o que às vezes as pessoas mais trabalham. Cara, o problema óbvio é arrumar a casa. O problema óbvio é, eu não tenho tempo para deixar a casa organizada, porque eu trabalho o dia todo. Isso é o problema óbvio que tá impedindo a pessoa de realizar aquele desejo. A gente chama de problema externo. Daí a gente tem o problema interno. O problema interno, ele é o sentimento envolvido. Então esse sentimento, cara, como que ela se sente por ela não conseguir realizar aquele desejo? Como ela se sente por ela ter aquele problema óbvio? Isso é a chave para que tu conecte com a tua audiência. Tu trabalhar de fato esse problema, que é o sentimento. Gente, a gente sabe
que na internet o tempo todo a gente está fazendo uma venda, a gente está se vendendo. Engajamento é você conseguir que a pessoa engaje com você, é você se vender para ela, né? É você trazer o tempo todo a ideia de que você está vendendo para alguém. E quando eu falo vender, todo mundo pensa, já vendeu um produto. Não, você está vendendo sua imagem, você está vendendo seu posicionamento. A gente sabe que venda é sentimento. O mais importante é você mapear como a pessoa se sente em relação à não realização daquele desejo e como ela se sente por ter aquele problema, percebe? Cara, eu me sinto frustrado porque eu não consigo manter a minha casa organizada. Eu me sinto sobrecarregado de ter que passar o dia todo no trabalho e voltar ainda ter que organizar a casa. Percebe que o sentimento envolvido é bem diferente? Então começa a pegar isso aqui que eu tô dizendo e já pensar em narrativas pro teu produto. Começa a mapear isso pro teu produto. Ah, João, mas eu não sei como mapear isso. Cara, no final eu vou te deixar como que tu vai fazer uma pesquisa com a tua audiência para que tu consiga mapear isso. E aí depois a gente vem pro problema filosófico. Eu defino como as objeções, os questionamentos e as crenças que as pessoas têm para não realizar aquele desejo ou para não contratar aquela tua solução. Então pensa o seguinte, no nosso exemplo de organização. Primeira coisa, as pessoas elas têm crenças de que elas não precisam de um personal organizer. Cara, eu sei organizar minha casa. Como que eu trabalho essa consciência? Outra crença. Não é muito caro um serviço desse? Será que é caro um serviço desse? Como é que eu faço? Você começa a mapear tudo isso. Então o que eu faço geralmente de forma prática, gente? Quando eu pego uma pessoa para eu estrategiar, para eu construir um funil, seja um funil de conteúdo ou já um funil de vendas, até porque isso aqui interfere diretamente na copy dos vídeos de venda, na copy de anúncio e tudo mais. Primeira coisa que eu faço é fazer vários mapeamentos. Eu ancoro vários desejos e ancoro os problemas relacionados a esse desejo. Problema externo, interno e filosófico. Ou, como eu gosto de ensinar, o problema óbvio, o sentimento envolvido em relação ao problema e ao desejo e os questionamentos e objeções. E como eu mapeio isso? Cara, é muito legal. Olha só. Então a gente vai aqui, ó. Eu faço 3 perguntas principais. Pode começar fazendo perguntas nos stories. Se tu já tiver leads, tu pode fazer uma pesquisa via leads. Tu pode pesquisar perguntando para as pessoas. Então, se tu tem um produto que ele é um produto de demanda reciclada, né? Que é um produto que muita gente precisa. Por exemplo, eu tô montando um funil de emagrecimento. Eu vou lá e pergunto para as pessoas ao meu redor. Faço essas perguntas que eu vou citar aqui para as pessoas ao meu redor. E vou lá anotando. Primeira pergunta. Obviamente. Essas perguntas, gente, são gerais. Você tem que adaptar essa pergunta para cada nicho. Você tem que adaptar para tua narrativa, para a narrativa do teu cliente, dessa forma, tá? Então aqui tá o geralzão. Primeira pergunta. Qual é o teu principal objetivo? Isso aqui a gente mapeia o desejo. João, por que não pergunta qual é o teu principal desejo? As pessoas não vão dizer. O objetivo funciona melhor. Testado e validado. Confia. Vamos lá. Qual é o teu principal objetivo quando se trata de emagrecimento? A pessoa vai dizer, eu quero emagrecer tantos quilos, papapá, e tananã. E tu começa a discutir, se tu estiver falando no X1 com ela, né? Numa pesquisa normal do Instagram, você coloca lá uma caixinha, um formulário, e começa a fomentar isso. Pergunta de formas diferentes também. Então, com isso, a gente mapeia o desejo. Ok. Segunda pergunta. Qual o teu principal desafio hoje quando se trata de emagrecer? Eu já tô adaptando, né? Mas qual é o teu principal desafio hoje? Meu desafio principal hoje é doce. Cara, eu não consigo parar de comer doce. O meu desafio principal é tempo. Então ele já vai dando o problema óbvio lá. Olha que legal. Percebe isso daqui. Isso aqui é muito forte. Com isso, a gente mapeia o problema externo, ou seja, o problema óbvio, sempre linkando com o desejo. E o legal de tu mapear isso é porque tu pega todos esses problemas que a gente listou, os problemas óbvios, às vezes o mesmo problema tá linkado a vários desejos diferentes. Então tu consegue construir várias narrativas aí. Beleza, qual que é a próxima pergunta? Então a gente já mapeia os desejos e os problemas externos. Então a gente vai agora fazer o quê? A gente vai mapear o problema interno, ou seja, o sentimento das pessoas em relação a isso. Que é muito simples. Ele não falou os desafios na pergunta anterior, por isso que a ordem das perguntas importa. Se ele falou os desafios na pergunta anterior, tu vai perguntar, beleza, como tu te sente em relação a isso? A maioria das respostas é frustrar. A frustração é muito importante. Insegurança, medo, todos isso são sentimentos que geralmente as pessoas têm. Às vezes eu tô com raiva de mim mesmo por eu não conseguir. Tem várias coisas aí que a gente pode trabalhar. E por último, você vai perguntar, o que te impede de realizar o teu objetivo? São essas crenças que ele vai começar a expor, são as objeções. Essas objeções ele vai começar a expor nessa pesquisa que a gente tá fazendo. Isso é bem importante, gente, bem importante mesmo. Com isso na mão, consegue começar a construir tuas narrativas. Tá, João, mas isso não tá tão claro ainda na minha cabeça. Tá bom, vamos fazer um exemplo aqui, eu separei um exemplo legal pra vocês. Então pensa o seguinte, que você tá montando uma estratégia de venda para um curso de inglês online. Tu tá montando uma estratégia de vendas para o curso de inglês online. O desejo do teu cliente é falar inglês fluentemente para conseguir uma promoção no trabalho.
Olha que legal isso. O problema óbvio é que ele não tem tempo para frequentar as aulas presenciais. Opa. Então, peraí. Ele não tem tempo para frequentar as aulas presenciais, o desejo dele é para conseguir uma promoção. Qual o sentimento dele? Cara, o sentimento pode ser uma frustração de ver outras pessoas, outros colegas, até menos capacitados que ele, conseguindo a promoção e ele não, porque simplesmente ele não fala inglês. Olha que legal isso. Dá pra se identificar? Dá pra construir várias narrativas a partir disso. Imagina tu criar um anúncio ali mostrando a pessoa sentindo isso, fazendo uma encenaçãozinha, uma outra pessoa recebendo promoção e enquanto tu tá de lado porque tu não sabe falar inglês. Dá pra criar várias coisas. Falar isso no vídeo de vendas, implicar essa dor, fazer a pessoa sentir um pouco mais isso. Se tá mesmo, cara, tu te sente frustrado, eu sei como é que é. Te sente frustrado por alguém menos capacitado que você conseguir o que você não tá conseguindo. E aí tudo isso vai ajustando na tua narrativa. E aí, por exemplo, uma objeção dele pode incluir a crença de que os cursos online não são eficazes, ou que ele não tem disciplina para estudar sozinho. E aí, claro, dentro do teu discurso, dentro dos teus anúncios, do teu conteúdo, tu vai quebrando essas objeções. Baseado em quê? Nas pesquisas que tu faz com o teu público-alvo. Então aqui eu ancorei um desejo. O desejo de aprender a falar inglês fluentemente para conseguir uma promoção de trabalho. Isso é uma narrativa que eu posso trabalhar, é um problema que eu posso abordar. Baseado nisso, a gente constrói narrativas, constrói conteúdos, constrói funis de venda de forma completa. Porque a gente tem os anúncios, no vídeo de vendas a gente pode abordar essas dores, no conteúdo de doutrinação a gente pode abordar essa dor, na página de venda, as copies da página de venda, de cabo a rabo você pode abordar todos esse mapeamento de dor que você fez. Esse vídeo é muito importante, eu sempre faço isso como uma das primeiras coisas quando eu vou começar a estruturar uma narrativa de funil, quando eu vou começar a estruturar um cliente novo, um funil de vendas novo. Isso é muito forte. Tá? Muito forte mesmo. Então eu espero que você tenha gostado de fato, mas não adianta tu aprender isso aqui se tu não aplicar. Então já faz esse exercício. Roda uma pesquisazinha no teu Instagram, adapta essas perguntas que eu deixei aqui, joga lá no teu Instagram, mapeia as dores, coloca aí nos comentários exemplos pra gente ir discutindo. Porque é isso, cara, eu sempre falo, vai lá e faz, ninguém vai fazer por você. Aprendeu? Vai lá e executa. Esse aqui é um conteúdo incrível, gente. Recomendação fortíssima, livro Story Brand. É incrível esse livro. Ele traz várias outras coisas também. Vou trazer conteúdos dele mais pra vocês. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um formato bacana que eu quero trazer. Formato mais de aula, mais prático. E é isso que eu quero trazer aqui. Quero trazer conteúdos práticos, trazer aulinhas mesmo para que você consiga terminar isso aqui, aplicar de imediato. Isso vai fazer total diferença no teu funil de vendas, na tua estruturação de conteúdo, no teu negócio de forma geral, beleza? Sou JG Campos, vejo vocês no nosso próximo vídeo. Não deixem de se inscrever no canal, mandar para os amigos, compartilha, porque eu vou trazer muito conteúdo para vocês. Então é isso, galera. Fiquem com Deus e até a próxima.